Graça e paz a cada um que nos acompanha nesse momento e mais uma vez nós estamos alegres por podermos cultuar o nosso Deus e também compartilhar a palavra dele. E agora eu vou pedir para você que abra aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versículos 37 até o versículo 39. Mas eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma olhada aqui no capítulo de número 8, quase que todo, tá? Então vamos ler aqui? O texto proposto para nós nos diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, glorificamos o teu nome através da tua própria palavra. E nós pedimos que o teu Santo Espírito nos acompanhe e venha, Senhor Deus, revelar-nos, ó Pai, o teu poder, a tua graça, o teu amor através da tua palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, caminhar sobre ela cada dia do nosso viver, com a segurança de que Cristo Jesus é aquele que está conosco e é aquele que nos lidera e que nos leva a caminhar aqui nessa terra, mesmo enfrentando dificuldades. Muitas vezes, até mesmo, Senhor Deus, sombras de morte, vales de morte, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos conduz em triunfo, que a tua palavra promete de que, mesmo enfrentando a morte, ela não nos tragaria, mas nós, ligados a Cristo Jesus, também conheceremos a ressurreição. Nós nascemos para a vida em abundância, para a vida contigo, Senhor, para uma vida de fé, para uma vida de esperança e um futuro ao qual o Senhor já reservou para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos agora. E eu gostaria que nós repetíssemos apenas o versículo de número 37 agora. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa aqui é a afirmação do apóstolo Paulo se dirigindo aos crentes da cidade de Roma. Sabemos que esta palavra ela é viva para nós hoje e ela está presente nos alcançando aqui e agora. Então também é uma verdade para nós hoje. Por isso nós podemos afirmar sim que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olhando para esse versículo de número 37, nós vemos aqui a palavra porém. Ou em algumas traduções, o versículo se inicia dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando a gente tem essas duas palavrinhas colocadas aí para nós, porém ou mas, isso quer dizer que nós devemos estar atentos àquilo que já foi dito. E eu gostaria então que a gente desse uma olhada, um contexto um pouquinho mais distante deste versículo ou destes versículos que nós acabamos de ler, começa lá no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a partir daí ele começa a dizer, a anunciar que hoje, em Cristo Jesus, nós estamos caminhando em novidade de vida. Ele diz no versículo 2 do capítulo 8: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou
da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava explicando aqui que a lei ela mostrava que nós éramos incapazes, totalmente opostos à vontade de Deus e que nós não conseguiríamos realizar esta vontade. Nós não conseguiríamos cumprir a lei. Então também a lei servia para mostrar o único que seria capaz de cumpri-la, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, o Espírito da vida, nos trouxe a Cristo e hoje nós caminhamos em novidade de vida que faz com que nós venhamos em Cristo a cumprir a vontade de Deus. Por isso hoje nós estamos livres da lei do pecado e da morte. Nós não estamos mais sob condenação, mas estamos debaixo agora da lei do Espírito da vida, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E depois, mais adiante, a partir do versículo de número 12, ele vai dizer que nós hoje somos herdeiros. Ele diz no versículo de número 12 do capítulo 8: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele está dizendo que hoje nós recebemos o Espírito do Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E hoje nós estamos então caminhando mediante o clamor desse Espírito dentro de nós, que diz: Abba, Pai. A partir do versículo 15, ele vai dizer: Porque não recebestes o espírito de escravidão, não vivemos mais lá escravos, corruptos, mas hoje nós vivemos segundo o Espírito Santo. E diz, continuando o versículo 15: Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então, o apóstolo Paulo estava, em outras palavras, dizendo aqui à igreja: não procurem mais viver debaixo da lei. Vocês não vão cumprir a lei simplesmente seguindo rituais, mas hoje vamos cumprir a lei seguindo a Cristo Jesus, aquele que é perfeito, aquele que foi enviado para cumprir a lei, para satisfazer a lei, morrendo em nosso lugar. E hoje, vivendo em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Cristo Jesus, nós clamamos: Abba, Pai. Ou seja, nós hoje estamos na filiação de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Versículo de número 16 diz: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não vivemos mais debaixo da lei, que hoje estamos em Cristo Jesus, servimos a Deus pelo nome de Cristo Jesus e através dele nós cumprimos a lei. A lei agora é cumprida através de Cristo. Olhamos para Cristo e o Espírito de Cristo testifica em nós que hoje somos filhos de Deus. Por isso também herdeiros de um reino por vir, um reino eterno. E depois, a partir do versículo de número 18, ele vai falar aqui a respeito dos sofrimentos que nós vivemos aqui e da glória prometida neste porvir.
E a partir do versículo 18 ele começa dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí por diante ele vai dizer então que nós estamos aqui aguardando aquilo que está proposto para nós no futuro, a revelação de toda a glória, o triunfo final de Cristo e o nosso triunfo juntamente com Ele. E que até mesmo a natureza está gemendo, aguardando também pela sua libertação. E ela aguarda contemplar nós, filhos de Deus, sermos resgatados de uma vez por todas, livres de toda esta corrupção a qual vivemos ainda nesta carne, para vivermos e celebrarmos então a glória e a glorificação eterna. Então toda a natureza será refeita, por isso ela geme, desejando também ser redimida. E nós juntamente aqui com Cristo Jesus seremos então glorificados. Por quê? Porque já não há mais nenhuma condenação. E a partir deste momento, então, ele vem dizer no versículo de número 28 do capítulo 8, que nós aqui, vamos ler o versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que nós vivemos aqui, sejam as coisas que nós enfrentamos no dia a dia, não tão boas, não tão agradáveis, como aquelas também que são agradáveis, que são alegres, todas elas estão cooperando para o nosso crescimento, rumo a um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a partir então do versículo de número 31, nós vamos entrar aqui no final do capítulo e concluirmos aqui então por que nós somos chamados aqui de vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Sim, meus queridos irmãos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a primeira coisa que a gente vai ressaltar aqui é que nós vencemos, pois Deus é por nós. Olha lá no versículo de número 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus é por nós. Deus é aquele que está militando, que está lutando por nós desde o princípio. Desde o momento em que o ser humano caiu, Deus já tinha em seus planos eternos a salvação. Então, por toda a história, ele vem lutando por nós. Ou seja, ele vem desenrolando, ele vem revelando o plano e o fazendo acontecer aqui nessa terra até o ponto em que Cristo nasce, cumpre cabalmente toda a sua obra e nos salva, nos redime na sua morte e na sua ressurreição, nos garantindo a vida eterna. Então, Deus é por nós. Por isso somos vencedores. Ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós ele o entregou. Estamos hoje em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos dizer que somos vencedores. Deus luta uma batalha por nós. E a arma? Cristo Jesus, na cruz do Calvário, morto, ressurreto e hoje glorificado, assentado à destra de Deus Pai. Em segundo lugar, nós somos vencedores, pois Deus nos justifica. Versículo de número 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra vocês? Quem poderá levantar o dedo dizendo você não está seguindo os preceitos da lei, você não está seguindo os rituais propostos,
conhecidos já desde o Velho Testamento, você não está se esforçando, você não está fazendo isso ou aquilo. Quem intentará acusação? Ninguém pode intentar acusação, por quê? Porque é Cristo quem nos justifica. Se a lei diz que nós somos incapazes e que merecemos a morte, o derramamento do nosso próprio sangue, essa mesma lei também diz que só Cristo poderia cumprir todas as coisas. E Deus Pai já o enviou, ele já morreu por nós, e debaixo deste sangue de justiça vertido na cruz do Calvário estamos cobertos, estamos justificados diante da lei de Deus. Cumpriu-se em Cristo aquilo que a lei requeria. Em Cristo estamos guardados nesta justificação. Fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Fomos justificados mediante a obra de Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos porque Cristo nos justificou na sua obra de redenção na cruz do Calvário. Terceira coisa, vencemos, pois não há condenação em Cristo. Ora, se estamos justificados, esta é a conclusão que se chega no versículo de número 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós somos, sim, mais que vencedores em Cristo Jesus, porque sobre nós já não há mais condenação. Essa foi a afirmação feita lá no versículo inicial do capítulo 8, versículo 1. Já não há mais condenação, porque nós estamos guardados hoje em Cristo Jesus. Ora, foi Ele quem morreu, certo? Antes, quem ressuscitou também foi Ele, o qual hoje está onde? À direita de Deus Pai. E a obra de Cristo continua nos céus. Ele está lá incessantemente, intercedendo por nós. Ele olha para nós e intercede. Ele nos chama pelo nome e nos coloca diante do Pai, dizendo: está perdoado. Por isso, quando pecamos, nós podemos recorrer a Cristo Jesus. Temos advogado fiel junto ao Pai, que intercede por nós diariamente, incessantemente. Por isso, somos vencedores. E uma última coisa que podemos olhar aqui para esse texto, no versículo de número 35, e dizer: somos vencedores sim, pois somos inseparáveis do amor de Cristo. Versículo de número 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ora, o versículo está nos explicando, versículo de número 35, que uma vez então ligados a Cristo Jesus, a justificação encontrada nele, essa justificação que nos garante que não há mais condenação, estamos de tal modo ligados a Cristo, como filhos agora de Deus, como nós vimos, como herdeiros de Deus, herdeiros da glória futura, co-herdeiros com Cristo Jesus. Não há quem nos desate, nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Nós estamos ligados a Cristo de uma maneira inseparável. Nada pode nos deter, nos conter desta aproximação amorosa
do nosso Deus. Nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de perseguição, nem mesmo fome que você venha a passar, ou falta de vestes, ou qualquer tipo de perigo, ou espadas, guerras, nada pode nos separar de Cristo Jesus. E cada dia, vivendo a fé, nós enfrentamos perigos. Tanto é que o versículo de número 36 diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, o apóstolo Paulo está vivendo perigos a cada momento, a cada passo, a cada escrita, a cada palavra pregada. Ele vive perigos. Ele é considerado então como uma ovelha para o matadouro. E hoje nós, como igreja, que também proclamamos a palavra, nós seguimos neste mundo também colocados como aqueles que são alvos de perseguição, de chacota e em alguns lugares até mesmo de morte. Mas nada pode nos separar. E aí voltamos lá ao versículo de número 37. Em todas estas coisas, então, tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente discutiu já, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E as conclusões então que se chegam ali a partir do versículo de número 38 diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esta a conclusão que se chega. Nada pode deter este povo que clama, que vive debaixo do nome de Jesus Cristo. Nada pode deter um povo que crê, que caminha segundo a revelação da palavra. Nada pode nos deter, nada pode nos vencer, nada pode nos separar. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o nosso desafio, então, é olharmos para 2021 e aplicarmos esta palavra lá. Levarmos já esta palavra aqui para os dias iniciais de 2021. Muitos estão a se perguntar como vai ser esse ano, o que vai acontecer. As medicações, as vacinas, os tratamentos darão certo quanto a esta pandemia? O que há de nos acontecer? Meus irmãos, tudo isso está no controle de um Deus soberano que está sentado em seu trono e que de lá governa toda a história e que levará todas as coisas para a conclusão final que já está proposta, a vitória final, o triunfo final de Jesus Cristo e a sua igreja. Por isso nós podemos descansar. O desafio nosso para 2021 é descansar na realidade de que nada pode nos separar do amor de Cristo. A igreja vai avançar, a igreja vai proclamar, a igreja irá vencer. O povo de Deus, mesmo em meio a sofrimentos, a dificuldades, é povo vencedor desde já. O seu coração está ligado a Cristo. O seu coração está seguro em Cristo Jesus. A sua vida está nas mãos do Pai e nada pode te arrebatar de lá, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai, pela tua palavra. Vem sobre nós, Senhor. Nos conduza em triunfo, nos conduza, Senhor Deus, em paz, nos conduza em fé, nos conduza em esperança para um futuro que já está traçado, escrito para a sua igreja, para a sua noiva, para o seu povo. Nada precisamos temer. Olhando para Cristo Jesus, olhando para o alvo, o objetivo que é Cristo, aquele que nos chamou para uma nova vida. Te agradecemos, Senhor. E agora, que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Criador, Deus Pai, e também Deus o Filho, Jesus o Redentor, e o Espírito Santo, nosso Consolador,
venham se